Beleza. Então, boa tarde a todos. Estamos mais um treinamento, né, voltado para a área de automação. Instruction Text List, né, lista de texto de instrução. Então, o STL ele serve basicamente, né, só para a gente tirar aqui uma mística, né, a gente já ouviu falar muito em linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. A linguagem de baixo nível é aquela linguagem mais próxima da linguagem de máquina, ou seja, seria os zeros e uns, né? E a linguagem de alto nível é quando essa linguagem de máquina ela é traduzida pelo um assembly, né? O assembly nada mais é do que um espelho, um depara, uma maneira de você gerar um tag, né? Uma etiqueta para aquela variável. E aí, quando você começa a programar em assembly, né? Em alto nível, você começa a usar alguns mnemônicos, né? O que é um mnemônico? Mnemônico é nada mais é que um caractere específico para cada aplicação. Então, você passa a usar os mnemônicos para cada tipo de aplicação. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona o sistema ladder. Esse sistema, eu vou estar abrindo aqui o PLC da Acronis. A Acronis ela é uma das empresas que mais faz as estruturas em STL. Vou estar abrindo aqui o da abraçagem, né? Que é um programa que eu conheço bem, então a gente vai conseguir ter uma ótima tomada dele. Então, como eu disse no anterior, né, no treinamento anterior, eu tenho a linguagem criada, né? Qual linguagem foi criada. Você pode olhar aqui, ó, que quase 100% do programa é STL. O que está em ladder aqui foi com certeza alguém que fez paralelo, né? Você pode ver que não são blocos em inglês, então você já sabe que é alguém que fez alguma coisa em paralelo. Mas você pode ver que toda a linguagem, toda a criação é em STL. E aí, para falar de STL, né, eu vou pegar um programa simples aqui, uma rotina de evolução de passos. A gente tem aqui a gente chama de Mestin Kittler, né, que traduzindo, né, seria a nossa tina de mostura, lá onde é que a gente vai transformar o amido lá do malte em mosto. Então a gente vai cozinhar a casca do malte lá junto com o malte nesse cara aqui. Então eu vou ser bem específico, eu vou em ambientes bem específicos que, além de tentar mostrar um pouco sobre a linguagem STL, eu vou estar mostrando também como funciona essa fase, né? Esse bloco, vamos dizer assim, essa função, essa unidade na Acronis. A gente tem aqui o primeiro network, que é a fase e a evolução dos indexes, né? As evoluções dos índices. Esses índices nada mais é que esses asterísticos aqui. Então, a gente tem eles aqui como temporário, né? A gente vai olhar ele aqui, eles são variáveis temporárias. E aí a gente vai entender aqui como é que esse programa ele roda. Então, de primeira aqui, eu já tenho um move. Vou fazer um parênteses aqui, né? Eu acho que para a gente poder enxergar com mais nitidez, às vezes nem tudo é tão simples. Deixa eu achar um ladder aqui, fazer um parênteses entre o STL e o ladder, pelo menos nas funções básicas. Rapaz, estava aqui agora o ladder.
Aqui, ó. Pode ser esse cara aqui. Então, não sei se vocês lembram na primeira aula, eu falo que tem a ferramenta do Windows aqui, arrange. Eu quero eles em vertical. Tá um do lado do outro. Opa, mas vou passar esse para cá e esse para cá. Que vou fechar todas as minhas networks. Vou criar uma network nova. Só para fazer o parênteses. Então, se eu tenho aqui um L de load, carrega, e um T de transfere, eu estou carregando esse 63, que é um número inteiro, para essa minha variável de memória aqui, né? Se é uma Word, então ela é uma DBW, né? Uma Word. Se eu quiser fazer um move no STL, eu posso vir aqui no meu emptybots, escrever move, movimenta. A entrada aqui vai ser o lado load, né? Então eu botaria aqui o meu 63. E do outro lado eu botaria a minha memória de transferência. Ou seja, essa função aqui é a mesma coisa dessa aqui. Só que antes de eu continuar, né, comparando as funções abaixo, para a gente entender como é que funciona cada mnemônico, cada letrinha dessa aqui, se eu nunca mexi no STL, fica um pouco complexo eu consegui entender o que cada letra dessa quer dizer. Então, para evitar essa complexidade, né, a gente pode clicar aqui ao lado da letra, seja do lado esquerdo, do lado direito, mas ao lado, e apertar o F1 do computador. Automaticamente você vai ver que ele abre aqui uma página de help, onde ele diz que onde ele diz que o L é load de carga. Então, load address, você pode carregar todos esses tipos. Então, até 65.532, ou seja, até uma double word que ele aguenta. Também números reais. E aqui eu tenho vários exemplos de como esse load instruction, como essa estrutura de load pode ser utilizado para um byte, para uma entrada byte, para uma memória byte, para uma DB byte, para uma DB word, pela uma double word, um ponteiro. Eu vou estar explicando cópia sem ponteiro nos próximos treinamentos. Um OTO, que é um acumulador. Um ponteiro de um jumper. Vou estar ensinando sobre jumper também hoje, porque usa muito. Então, o load a gente já descobriu, eu falei, o que é esse T? F1 de novo. T de transfer, né? Então, se ele carregou de um lado, ele tem que transferir para algum lugar. E aí a gente consegue pegar aqui até uma descrição básica e entender, né? Tem que saber um pouquinho de inglês, a gente sabe disso. Mundo globalizado, não tem para onde correr. Então, agora eu vou para o próximo, né? A gente já sabe que LED é load. Então, load, esse número de programa aqui, load 0. Opa, o que é isso aqui? Você vê que ele tem um sinal de comparação aqui, né? Esse sinal de comparação a gente chama de comparador, óbvio, né? Isso aí é óbvio. Porém, né, pegar o loadzinho aqui, o spotlight. Porém, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando essa carga, né, pegando o que eu carreguei dentro dessa variável, dessa MW, e comparando com zero. Só que essa MW aqui ela tem que ser o quê? Eu, quando aprendi lá na escola, né, até hoje eu uso isso. Você está virado aqui com a ponta para o lado esquerdo, né, formando um 4, né, se eu der um risquinho aqui, faz o 4, é menor. Se a pontinha aqui tiver virado para o lado direito, né, formando um 7, aí ele é maior. Até hoje eu uso essa
essa comparação aí que eu aprendi lá na escola, quando eu era criança. Só para vocês entenderem, né? Que eu falei 4, falei 7. Então, a gente tem aqui um sinal e aqui outro sinal, né? Desenhando mais ou menos aqui. Se eu der um risco aqui, ele parece um 4. Então, vai ser o símbolo de menor. Se eu der um risco aqui, ele parece um 7. Então, é um símbolo de maior. Eu uso isso até hoje para poder fazer essas comparações. E aí, se eu vim aqui criar mais uma network, vou vir aqui na EmptyBots, vou comparar CMP, vou comparar quem? Menor que o inteiro. Vou comparar aqui o menor que o inteiro. Então, se eu vim aqui para baixo, CMP, vou descendo aqui, opa, menor que o inteiro. Quem é o primeiro a carga? É esse carinha aqui. Quem é a segunda carga? É o 0. E se a comparação for satisfatória, ele vai bater, né? A gente pode ver que tem um igualzinho aqui. Se eu vir no F1, é assinalado, né? Esse igual quer dizer o quê? Quer dizer que o RLO, opa, tem mais uma sopa de letrinhas aqui. O que quer significar RLO? Resultado lógico operacional. Então, se o resultado lógico operacional for satisfatório, esse cara vai ser igual a 1, né? Se não for satisfatório, ele vai ser igual a 0. Então, a gente pode vir aqui, né? Nessa minha bobininha. Vou copiar aqui meu temporário, vou colar aqui. Opa! Fernando, bem legal isso ter acontecido. Por que aqui ficou vermelho? Entendam que esse aqui é um bloco, FC 1011. Esse aqui é outro bloco, FC 79. Eu não falei na última aula que toda vez que tiver um asterístico na frente, quer dizer que ela é uma variável interna do bloco, ela só funciona no bloco. Ou seja, se você vir aqui em temp, SIP, você tem ela aqui. Você tem essa estrutura viva aqui. Ah, Fernando, mas eu quero botar esse cara aqui também. Opa, a gente pode vir aqui. Para não ter muito trabalho, vou copiar esse cara. Vou colar aqui. Opa, como mágica, do nada... Não, do nada, nada do nada, mas... Como mágica, o carinha aqui deixou de ser vermelho e apareceu aqui bonitão. Por quê? Porque eu inseri ele aqui como uma variável interna. Ele agora é uma variável interna desse bloco FC 79. Então, já vimos aqui como eu faço uma movimentação, como eu faço uma comparação simples. Porém, existem outros tipos de comparação. Por exemplo, eu carrego esse número, que é uma MW, então é uma Word, e ela tem que ser menor ou igual. Não, que menor igual, rapaz. Tem que ser menor que esse D de double word. Carrega, L asterisco é a representação para variáveis double word, menos 100. Então, menos 100 é um valor sinalizado, ou seja, é uma variável sinalizada, ou seja, ela aceita números negativos, ela vai de mais 32.768 a menos 32.768, porém, ela é uma double word, ela é considerada uma duplo word, uma double word. Então, você me pergunta, Fernando, o que seria esse ITD? Conforme a gente vai utilizando, né, as ferramentas, conforme a gente vai aprendendo, a gente consegue ver aqui que o I é de inteiro, T de transfere e D double word. Ou seja, se eu vim aqui no F1, inteiro para double word, né? Então, o que ele quer fazer? Ele pega esse cara aqui, né, que é um número inteiro,
transforma ele em double word, compara ele com o menos 100. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Muito simples. Eu posso vir aqui, pedir auxílio aqui. Quero fazer uma conversão. Eu quero fazer um dia inteiro para double word, certo? Então, e para DI. Dia inteiro para double word inteira. Então, esse bloco aqui tem a mesma função desse ITD aqui. Então, a gente entendendo que se o número do programa for menor que menos 100, a gente entende que é um fabrico cáustico, né? Caustic Brel. É para fazer lá o nosso sip soda, né? E agora, o que é isso aqui? A gente tem um A, parênteses, e fecha parênteses. Outro A, parênteses, e fecha parênteses. O que quer dizer isso? Eu estou isolando essa sentença, né? Então, se essa comparação for satisfeita, ou seja, se o número de sequência de fase for igual a 6, e esse A aqui é a porta lógica AND, é A de AND, de E, né? Então, se eu vim aqui dar um F1, tá aqui AND, né? O parentezinho quer dizer que eu estou isolando a sentença que está dentro, né? O RLO fica dentro desse parênteses. Só se esse comparador for satisfatório que esse meu conjunto aqui de mnemônicos vai dar passagem para o próximo comparador, né? E aqui eu também tenho um A, carrega. Então, se a pressão, né? PT, né? Transmissor pressão, Pression Transmission. Então, se o PT 302.142 for maior ou igual a 3, por que 3? 3.0 elevado a 0. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. 3 vezes 1 igual a 3. Então, se esse transmissor de pressão for maior que 3, eu seto essa memória aqui. E essa memória faz alguma coisa no programa. Mesma coisa aqui. Se esse transmissor de pressão for menor ou igual a 3, mas aqui tem um negativinho aqui. Então, se tem esse negativo, está elevado a menos 1. Então, é 0,3. Então, se ele for menor ou igual a 0,3, eu reseto a condição. E assim, vocês vão perceber que quase todo o programa aqui vai estar falando sobre load, que é comparador, load transfer. Mas tem um carinha aqui bem legal. O que quer dizer JNB? Né? Eu sei que J é de jumper, mas o NB eu não lembro. Então, vou no F1. Então ele jumpeia se o RLO for igual a 1. Então, ele quer dizer que se o resultado anterior desse jumper for igual a 1, ele não jumpeia. Se ele for igual a 0, né? Desculpa, eu falei errado aqui. Se o RLO for igual a 0, ele cria um jumper. O que seria esse jumper? Ele vem do M060 para o M060, ou seja, esse meio aqui, essa transferência aqui, ele não faz. Essa transferência aqui não acontece. Então, vamos entender como seria isso em ladder. Vou fazer aqui um parênteses para a gente entender como é que seria isso em ladder. A SOS, né? SO é sequência de organização de fase 0. Então, se não tiver no passo 0, A é um contato aberto. Então, vamos lá. A, contato aberto. Esse cara aqui. Carrega maior que real, carrega. Ou seja, se o transmissor
302, 142. For maior que o real. Opa, mas é o mesmo transmissor. Mas você pode ver aqui, L-Val. L é de alarme, né? Alarme baixo, low. Então, se o valor do transmissor for menor que o valor de alarme, né? Ele vai satisfazer. Mas como é que seria isso em ladder? Vou vir aqui, botar um comparador, comp. Ele tem que ser maior que o real. Então, vamos lá achar que, opa, maior que o real. Quem que é? Esse cara. Opa, eu cortei. Tem que copiar. Esse cara. Então, se esse contato estiver em 1 e essa comparação estiver satisfeita, vocês lembram que eu falei que o transfer, aqui load transfer é um move? Então, nada mais é do que eu fazer um move desse valor para esse valor, para essa variável, né? Então, assim a gente consegue perceber o quanto que a gente consegue mudar os valores. Vou só botar o fone aqui só um minuto. Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí? Alguém dá um joinha aí, por favor. Dando para ouvir aí, pessoal? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então, voltando aqui, a gente entendeu agora como é que funciona uma estrutura básica, né? A gente vendo o que um contato é, o que um comparador é. Só avisando, pessoal, é bom, né, lembrar que a gente agora está iniciando o treinamento às 3h30, para o pessoal da Nova Rio conseguir acompanhar, porque eles saem um horário mais cedo que aqui Piraí. Então, amanhã eu vou estar com a agenda cheia. Eu não sei se eu consigo fazer o treinamento, eu aviso no grupo, mas, de qualquer forma, eu vou passar esse treinamento, essa continuidade de hoje, né, para os próximos dias. Então, vamos nessa. Se eu pegar esse cara aqui, né, o que esse cara faz? Eu acho ele muito interessante. Ele pega essa sequência de fase, né, sequência de organização de fase, ele carrega essa variável, que é uma memória W, a MW, e ele JU, né? O que significa esse JU? J é de jump, U. Cara, se eu não sei, é F1 nele. Então, jampeia incondicionalmente. Independente do que aconteça, ele vai jampear para quem? Vai jampear para o número de memória que ele apareceu aqui. Por exemplo, se aqui valor da memória da Word for 1, ele vai jampear para o 1. Se for 2, ele jampeia para o 2. Se for 3, ele jampeia para o 3. E aí você me pergunta, mas, Fernando, por que ele cria isso? A Cronis, para fazer o sistema de fases, né, para ela conseguir transformar as bateladas em passos, ela precisa que cada passo tenha uma atribuição, né? São as steps, né? São os passos. E se você for olhar cada passo, a gente tem aqui, por exemplo, os passos básicos, né? Da tina de mostura. Esperando para entrar na tina de mostura, mesh in. Aqui, mesh in é já entrando, mosturando, né? Temperatura de controle, repouso, aquecimento. A gente sabe que, dependendo do tipo de cerveja, eu vou ter vários repousos, vários aquecimentos,
Porém, se você olhar em todas as estruturas do programa, essa etapa, essa fase, só se repete uma vez. Ou seja, você me falar, Fernando, eu quero agora ir lá e entender o que essa fase faz. Very easy, muito fácil. Te vem aqui, ó. Vou ensinar um macetinho para vocês. Vocês podem vir aqui no botão direito, dar um Go To e localizar a aplicação, porém ele não vai achar porque é uma memória. Não é uma memória. Então, a melhor opção seria selecionar esse M007, dar um Ctrl lá no seu teclado, mais a letra F. Quando você der um Ctrl F, ele vai aparecer aqui, ó, Find Replace. A gente apaga aqui o Replace para evitar erro. Seleciona todos. Então, ele vai procurar em todos os locais desse bloco que tenha esse nomezinho M007. Dou um Find, localizar. Opa, estou aqui na fase 7, aquecimento, onde é que eu tenho várias atribuições. Esses índices, né? Eu vou explicar para vocês lá na frente. Mas tem um detalhe aqui que eu acho interessante. Deixa eu botar aqui como cascata de novo, como um lado a lado. Só para a gente entender. Vou abrir aqui uma outra network. Vocês estão vendo aqui que o call significa o quê? Em inglês significa chamada. Então, eu vou vir aqui com empty bots. Vou chamar quem? Opa, esse nomezinho aqui representa a FC45. Então, se eu vim aqui copiar ela. Opa, não está deixando. Ele não quer deixar eu copiar. Beleza, mas eu vou escrever aqui, então. FC45. Vocês podem ver que esse bloquinho, com uma entrada chamada SFM e uma entrada chamada index, apareceu. Se a gente olhar aqui, ó, esse bloquinho aqui, da mesma coisa que esse. Ah, Fernando, mas me mostra como é que eu chamo ele aí no STL. Opa, cal FC45. Mesma coisa, fechou? Então, se eu colocar aqui as minhas variáveis que eu estou precisando, ele vai passar a entender. Algumas particularidades do programa eu não vou estar explicando, porque se a gente não tem tempo para isso. Amanhã eu vou dar continuidade, amanhã ou sexta, né? Eu vou confirmar para vocês no grupo. Eu vou estar dando continuidade na análise dessa fase de aquecimento. Eu vou estar falando para vocês, a gente vai estar entendendo como é que funciona cada um desses caras aqui, né? Ah, por que ele morre no igual, como se fosse uma bobina. Aqui eu tenho, no caso, uma subtração, né? Então eu tenho vários, aqui tenho mais um bloco aqui. Então a gente tem vários itens para a gente poder estar olhando. O tempo está acabando. Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Se não, eu vou estar encerrando o treinamento agora e amanhã nós damos continuidade com todos os pormenores aí que a gente viu a importância. Então, se alguém tiver algum comentário aí, por favor, sinta-se à vontade. E outra coisa, vou estar salvando esse vídeo lá no YouTube para quem não pegou do início. Mas a gente vai dando continuidade aos poucos aí. E amanhã a gente dá continuidade no STL, entendendo um pouco mais dos mnemônicos, um pouco mais dos assembly, fazendo um pouco desse deparo aí com a parte de ladder, né? Que foi o primeiro e segundo treinamento. Então, agradeço vocês aí a participação e até a próxima, galera. Tamo junto.